Olá, seja bem-vinda a mais uma entrevista da página especial de turismo do Diário do Comércio. Patrimônio Mundial, berço da mineridade, museu a céu aberto, matriz e guardião do barroco brasileiro ou simplesmente um lugar em que todo mineiro se reconhece. São tantos os títulos que é impossível resumir Ouro Preto na região central em poucas palavras. Neste mês, a Eterna Vila Rica comemora os 45 anos da concessão pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, à Unesco, do título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Para falar sobre a responsabilidade, os desafios e os benefícios que essa honraria traz para a cidade, para Minas Gerais e para o Brasil, eu converso agora com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia de Ouro Preto, Felipe Wecker. Felipe, muito obrigada por nos receber, né, e ter mais essa conversa aqui com o Diário do Comércio. Olá, Daniela. Sempre um prazer estar conversando com você, com o Diário do Comércio. Uma data importantíssima para Ouro Preto, né? E estamos aqui para a gente conversar sobre a mineridade, sobre a identidade mineira que nasce em Ouro Preto, enfim, e sobre, né, o bônus de ser uma cidade patrimônio da humanidade, se viver em Ouro Preto, fazer uma gestão de uma cidade que tem esse título tão importante, né, para o mundo, e também, obviamente, as dificuldades, os desafios diários que a gente enfrenta fazendo a gestão, né, e vivendo em uma cidade patrimônio da humanidade. Pois é, porque a gente até estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, né, justamente Ouro Preto foi a primeira cidade brasileira a ter reconhecimento da Unesco, né, abriu caminhos para outras cidades, e é uma cidade grande, é um centro histórico, né, geograficamente, é uma área, não é um prédio, ou não é uma rua, né, é uma cidade, né, é uma cidade colonial, que foi a mais importante da América, né, foi a maior cidade da América no seu tempo de maior glória, né, no 18 para o 19. E, então, é tudo muito grande. E Ouro Preto, apesar da gente, né, falar o Museu ao Céu Aberto, é uma cidade viva, né, uma cidade que segue crescendo. É uma cidade universitária que tem um trânsito de pessoas do dia a dia, não é o turista que vem e que vai numa onda controlada, né? É uma cidade que está viva, é uma cidade como qualquer cidade em pleno desenvolvimento. Então, queria saber um pouco do que isso implica, né? 45 anos, né? Quase meio século já. O que isso implica? O que traz de melhor e de maior desafio para fazer essa gestão? Então, é isso mesmo, Daniela. A gente tem uma cidade viva, isso eu gosto sempre de ressaltar. Ouro Preto é uma cidade patrimônio da humanidade, é uma cidade turística, é um dos 65 destinos indutores do turismo do Brasil, tem uma grande cadeia na área do turismo, né, em torno da rede hoteleira, enfim, do comércio, das pessoas que trabalham no turismo. Hoje a mineração o turismo emprega mais que a mineração em Ouro Preto, por exemplo, né? Também é uma atividade econômica importante em Ouro Preto. Mas é uma cidade muito viva. Nós temos uma universidade federal com mais de 10 mil alunos em Ouro Preto, né? Enfim, uma população em torno de 80 mil pessoas, né? Hoje são Ouro Preto, mais 12 distritos. A área territorial de Ouro Preto é gigantesca, Daniela. E os bens tombados não são só em Ouro Preto, são também alguns dos distritos, enfim. A gente tem uma vastos patrimônios, né? Nos distritos de Ouro Preto, vários são turísticos também. Né? Então, Ouro Preto é uma área territorial 2,5 vezes o tamanho de Belo Horizonte. Então, você imagina o trabalho que nos dá, não só de cuidar do centro histórico, mas de todo Ouro Preto, né? E com esse desafio diário de se preservar, né? Se preservar a memória viva do Brasil, do nosso povo, a nossa identidade. Você foi muito feliz quando você disse que Ouro Preto foi uma das cidades mais importantes da América. No auge do ciclo do ouro em Ouro Preto foi a quinta cidade mais populosa do mundo. Né? Uau! Então, a gente não consegue, às vezes, imaginar, né? Isso, o tamanho de Ouro Preto, tantas pessoas que estavam aqui, né? Como que surgiu, né, tudo isso que nós temos hoje. Então, essa herança nos foi deixada e a gente cabe a nós preservá-la. Né? Ouro Preto é uma das principais cidades que guarda a memória do Brasil e de Minas Gerais. Então, nós temos essa dificuldade, não, esse prazer diário de preservar Ouro Preto, mas também traz dificuldades.
né, como você mesmo disse, é uma cidade histórica e viva. Então, há um fluxo de pessoas sempre nas ruas de Ouro Preto, né? A área histórica de Ouro Preto tombada se faz um raio da Praça Tiradentes, né? Então ela pega até um pouco da área nova de Ouro Preto, como é a cidade universitária, né? A Bauxita, o pessoal de Ouro Preto chama de Bauxita, mas enfim, é Bauxita, né? Isso tem uma referência também aos ingleses, enfim. Mas se faz um raio e se tomba até onde o olho vê. Então, Ouro Preto, o tombamento de Ouro Preto é um tombamento complexo, né? E que também traz uma série de dificuldades, né? Obviamente, se manter um casario desse é muito caro, não é simples, não é só a prefeitura, mas as pessoas que ali vivem, as donas desses imóveis, né? Construir em Ouro Preto também é, obviamente, uma dificuldade, e hoje nós então, não estamos falando só do centro histórico, mas sim desse perímetro tombado, porque às vezes que você vai ver o centro histórico de Ouro Preto em alguma região, né, tem uma interferência visual em cima do patrimônio todo tombado, né? Então, são uma série de dificuldades. A população ela consegue entender, né, da importância de saber onde está, né, da importância de estar em Ouro Preto, mas, claro, também, às vezes, deixa uma dificuldade no dia a dia, né, uma questão da modernidade, às vezes, se estar numa internet, às vezes, enfim, nós estamos, inclusive, a primeira cidade com modelo de internet 5G histórica de Minas Gerais, mas tem toda uma vida diária ali, que sim, tem algumas dificuldades, mas que estão, claro, fazem parte disso, o privilégio de estar em Ouro Preto, de morar em Ouro Preto, de viver a memória e viver a história todo dia aqui, é muito acima, né, Daniela? Eu acho que compensa os pequenos perrengues, né? Eu lembro, eu era menina, né? Quando o título foi concedido, né? Eu lembro, por exemplo, teve uma decisão que foi não deixar mais caminhão andar no centro histórico, passar no centro histórico. Claro que na época a população achou aquilo horrível, porque o caminhão entregava os móveis à porta e não tinha que se preocupar, né? E as empresas também, elas não tinham que fazer transbordo de um caminhão que vinha de grandão de Belo Horizonte, aí ter que passar para um outro tipo de caminhão menor que fosse permitido, né? Claro que no primeiro momento todo mundo achou ruim, falou, mas que, né? Vai aumentar o custo, que vai aumentar o tempo, que coisa chata, né? Tem que chegar lá em cima, trocar, né? Mas isso era essencial, né? E eu acho que esse trabalho de comunicação, de conscientização, fazer com que as pessoas entendam que sim, tem algum aborrecimento. Claro. Mas que aquilo vale a pena vale a pena do ponto de vista financeiro, porque trouxe, né, visibilidade para a cidade, e vale a pena desse ponto de vista do pertencimento, né, de quem nós somos, né, da gente entender, porque quando a gente não entende quem somos e onde estamos, é muito mais penoso, né? A gente não sabe de onde a gente veio, nós não vamos ter dificuldade para saber para onde a gente vai. Vamos, né, Daniela? Então, é por aí. E Ouro Preto, você colocou um ponto importante, né? Hoje o nosso patrimônio é o principal motivo de atração de turistas, seja ela a nossa identidade material, né? Que são os patrimônios, casarões tombados, enfim, toda a questão arquitetônica urbanística de Ouro Preto, quanto o nosso patrimônio imaterial, né? Que são as histórias, a música, a cultura, né? Então, esses, hoje em dia, são os principais atrativos turísticos, e eles salvaram Ouro Preto após a Semana da Arte de 22, os modernistas estiveram em Ouro Preto, e dali se nasce uma campanha para salvar Ouro Preto, né? Isso aqui estava patrimônio depedrado, né? A BH a capital tinha recentemente ido para Belo Horizonte, então essas casas foram abandonadas, não havia ainda atividade turística em Ouro Preto, como fator de desenvolvimento econômico, diversificação de economia, não tinha nada disso, nem se discutia isso, né, Daniela? E aí, após esse grito, né, dos modernistas em Ouro Preto, após uma semana que eles estiveram aqui, Ouro Preto começa, então, a ter essa importância, os tombamentos primeiro de Getúlio, enfim, depois, né, agora fazendo 45 anos da Unesco. E aí, lá atrás, então, esse patrimônio, ele salva Ouro Preto, né, ele retransforma Ouro Preto, ressignifica uma cidade que estava sendo, de fato, abandonada,
para uma elite econômica que mudava-se para Belo Horizonte, né? E então começa todo um processo de salvaguardar esses patrimônios como memória do povo brasileiro, né? Então, Ouro Preto começa, nesse momento, a ter aí, então, um trabalho de restauro, de cuidado, e que vai virar depois turismo, né? E aí turismo vira dinheiro. Então, Ouro Preto, o patrimônio hoje, claro que Ouro Preto se diversifica também depois na cadeia do turismo, né? A gente falou um pouco dos distritos, que tem toda a questão natural, né? Tem uma questão rural, de ecoturismo, turismo de natureza, mas, obviamente, né, o principal turismo que acontece em Ouro Preto é, sim, o turismo das pessoas que vêm ver o nosso patrimônio material e imaterial, ou tal qual o turismo educacional, né, Daniela? Que as crianças todas do Brasil inteiro, né, se a gente sair agora em Ouro Preto, inclusive eu estou aqui no Centro Histórico, se a gente sair daqui no Centro Histórico, nós certamente iremos deparar com crianças andando nas ruas de alguma escola do Brasil, que quando estuda a história do nosso país, estuda Ouro Preto, né? Uma das cidades que formou a identidade desse país, e aí vem aqui ver de perto, vem em loco, né? Então, olha a importância de Ouro Preto, além de ser esse patrimônio cultural importantíssimo para a humanidade, também é muito importante na história e na educação nesse país. Foi o começo da nossa conversa, nessa pergunta que você disse. Se você não conhece de onde vem, vai ter dificuldade para saber como e para onde vai, né? Então, o Ouro Preto ainda tem essa importância muito grande para a educação e para mostrar onde nasceu o nosso Brasil e nossa Minas Gerais. E isso acaba reverberando, isso extrapola os limites da cidade, né? À medida que Ouro Preto se torna esse símbolo, ganha reconhecimento e atrai pessoas, isso acaba reverberando também para as outras cidades né, do circuito do ouro, da era, né, do ouro, Mariana, Itabira, Sabará, Ouro Branco, e até num raio mais estendido, né? Se a gente pensar em São João del Rei, Tiradentes, a fama de Ouro Preto acaba valorizando todo esse circuito, toda essa extensão geográfica que faz parte mais ou menos ali do mesmo movimento histórico, né? Exatamente, né? E aí são cidades, quase todas essas que você cita, que pertencem ao circuito do ouro, inclusive que é uma instância turística. Eu tive o privilégio de eu sou turismólogo formado na Universidade Federal de Ouro Preto, tive o privilégio de ser secretário de Turismo, Indústria e Comércio em Ouro Preto por 6 anos seguidos e fui presidente do Circuito do Ouro nesse período por 2 mandatos. Tirando Lafayette e Tiradentes, as outras cidades todas que você citou estão no Circuito do Ouro, né? Além de Congonhas também, que é uma cidade que absorve esse fluxo turístico de Ouro Preto. E Ouro Preto tem a função de destino indutor, né, do Circuito do Ouro, que é justamente isso. Nós recebemos esse turista, né? A gente tem aqui uma grande rede hoteleira, mais de 7 mil UHs, né, em Ouro Preto, fora os distritos, enfim. Agora vindo aí hotéis de rede importante internacional, como o Villa Galex, né, estreou no final do ano, no meio desse ano, né, inaugurou. Então, Ouro Preto ela tem essa capacidade de atrair esse turista e de depois ser ali o centro para que ele vá conhecer as outras cidades da nossa região. Mariana, por exemplo, está do nosso lado aqui, né? É muito perto de Ouro Preto, enfim, 15 minutos de carro, você está em Mariana, né? Congonhas, que está um pouco mais distante, mas vai pegar do lado de Ouro Branco, são muito próximos. Ouro Branco, inclusive, já foi distrito de Ouro Preto, né? Tal qual Itabirito também. Itabirito agora começa também, não há um turismo histórico latente em Itabirito, apesar de sim há algumas identidades em Itabirito, mas há também um turismo que vem sendo bem feito, uma rota bem trabalhada em Itabirito agora, a rota de Araguara, enfim. Então, Ouro Preto ele tem essa capacidade de receber essa obrigação em função, inclusive, cumprindo uma política pública, né? Porque a roteirização do turismo é uma política pública nacional e estadual. Então, cumprindo essa política pública também, Ouro Preto tem a função, então, de receber esse turista e depois espalhá-lo pela região. É o que nós precisamos fazer, que esse turista gire na nossa região por mais tempo, Daniela. Essa é a nossa grande missão, como destino e como circuito, né, como organização regional. É que esse turista venha para Ouro Preto, né, visite a cidade, então que ele fique mais tempo. O período em média de visita de um turista em Ouro Preto é 2,4 dias.
2,5 dias. Quando nós viajamos para o Nordeste, geralmente os turistas ficam mais tempo, como uma semana, né, 7 dias, 8 dias, 9 dias, né? Então, qual que é a ideia e qual que é a principal função de nós, como cidades aqui, que somos cidades também com essa obrigação de preservação patrimonial. Nós não precisamos, às vezes, que aumente demais esse fluxo de turismo nas cidades. Mas a gente precisa que ele fique mais tempo, que ele não fique só o final de semana, né, que aproveite durante a semana, enfim, que a gente distribua esse fluxo de turismo melhor durante o ano inteiro, durante toda uma região. Né? Então, a gente vai conseguir continuar preservando nossa história, nossa cidade, né, sem haver um grande impacto de turistas todos os dias, né, que já é grande, enfim. Mas a gente evitaria isso, esse acúmulo de turistas, né, nos finais de semana, a gente ia conseguir espalhar, enfim, a gente dobraria os números econômicos de Ouro Preto e da região, espalhando esse turismo por mais dias na nossa região. Essa é a grande missão, né, de Minas, que vem crescendo muito em turismo nos últimos 2 anos e meio, em primeiro lugar em crescimento do turismo no Brasil, em novos turistas. Isso é um motivo de orgulho muito, muito grande para nós, né? Porque, de fato, é difícil competir com o Nordeste no Brasil, com praia, com sol, que sempre foi a principal motivação do brasileiro. Quando eu estava na faculdade, né, alguns anos atrás, 90% da motivação do brasileiro era praia e sol. Então, para o resto, sobrava-se 10%. E agora Minas Gerais vem enfrentando um novo momento. Pós-pandemia, há também várias mudanças no jeito de viajar, no que as pessoas buscam. Cidades históricas vêm crescendo muito esse fluxo turístico, né, e ele vem cada vez mais sendo significativo para a geração de emprego e renda na nossa região. É fundamental essa diversificação econômica, porque o turismo é uma cadeia muito grande, né, Felipe? Então, assim, quando a gente fala do turismo, a gente pensa no óbvio, no primeiro momento, que é o hotel, é o taxista, é o restaurante, mas é mais do que isso, porque tem a escola, né, que está formando mão de obra, né, turismólogo e outros tantos, é a gastronomia que é gigantesca, né, o artesanato, né, Daniela? Não sei quantos profissionais, né, existem dentro da cadeia produtiva de gastronomia. Né? Então, assim, é uma cadeia que ela se multiplica, ela vai muito longe, né? É a gráfica que vai fazer o flyer do hotel, né? Isso tudo desenvolvido. E Ouro Preto é uma capacidade muito, muito interessante, que, de novo, né, a gente pensa primeiro nessa questão do patrimônio, mas Ouro Preto tem um polo de tecnologia a pleno vapor. Então, tem startup lá fazendo, sei lá, software de gestão para hotel, por exemplo. Exato. Se comprar software de gestão de hotel, sei lá onde, né? Tem alguém em Ouro Preto pensando nas características do turismo de Ouro Preto. Né? Deve ter coisas, né? Detalhes, milímetros que são específicos, e o cara vai pensar porque ele tem essa vivência. Ele vai fazer uma coisa genérica, né, para todo mundo, ele vai fazer uma coisa customizada. Então, assim, é muito interessante quando a cidade se movimenta nesse sentido, porque às vezes eu falo para as pessoas, né, eu fiz a matéria do Polo de Tecnologia de Ouro Preto, aí a pessoa fala, Polo de Tecnologia de Ouro Preto, eu falei, meu amor, você não está entendendo, né, porque em parceria com o Foco, o Polo está bombando. Então, assim, quanta coisa interessante tem para a gente descobrir, inclusive para descobrir, para além de tudo que a gente já sabe, que já ocupa uma vida inteira, né? É verdade, né? Ouro Preto, a gente tem essa obrigação de preservar a nossa história e de contá-la, mas a gente é uma cidade que, como você disse, de viver. De viver. Né? Então, a gente tem que preservar a nossa história, mas tem um presente muito bom para quem mora em Ouro Preto, né? Com todas essas possibilidades de emprego, né? De diversificação econômica, dessa dependência da mineração, que cada dia é menos Ouro Preto. Ouro Preto é a cidade da região que menos depende de mineração, né? É a menor cidade que tem recursos do CEFEM, que é esse imposto minerário, né? Na verdade, não é nem um imposto, é uma compensação, né? Financeira. Ouro Preto é da nossa região a que menos tem, né? Disparado, inclusive, Mariana, Congonhas e Itabirito, que nos cercam aqui, que a mineração vai para lá, está indo na direção dessa cidade, então o CEFEM de Ouro Preto já não é muito alto, mas a que mais tem recurso próprio disparado, ou seja, que trabalhou bem essa diversificação econômica. Né? E a gente falou da inovação e da tecnologia, né? Hoje nós temos aqui
uma das principais empresas do Brasil de inovação e tecnologia, que fez a antiga EFI, Gerência Net, atual EFI, né, que fez, inclusive, uma das empresas que fez o Pix no Brasil, das 5 empresas. Você vê o tamanho dessa empresa, né? A área de inovação e tecnologia já é a terceira área que mais deixa recursos ao município de Ouro Preto, à frente do turismo, em termos de impostos, né? Então, temos universidade, temos o IFMG, nós temos um hub de inovação da prefeitura dentro do IFMG, uma incubadora com a Universidade Federal de Ouro Preto, que, inclusive, teve uma matéria recente essa semana, eu participei dessa matéria, que uma das empresas que estão incubadas em Ouro Preto faz um aplicativo, olha só, que junta, como Ouro Preto está num momento muito bom econômico, Daniela, então nós estamos aqui com em torno de 22 mil postos de carteira assinada, né, fora as empresas, os MEIs, né, que tem muito no turismo, enfim. Ouro Preto está com muito emprego, graças a Deus, né? E está faltando mão de obra às vezes, né? A gente tem esse problema, principalmente no turismo, que é final de semana, né? Enfim, até um pouco mais tarde. Então, cara, essa empresa que está incubada na Incutec, né, que é a nossa incubadora de empresas, ela está justamente com o aplicativo que ela está fazendo. Ela está fazendo um grande banco de dados, juntando justamente esses 10 mil estudantes de Ouro Preto, mais Mariana, mais região, né, e fazendo ele cumprir algumas funções específicas justamente na cadeia do turismo, que ela tem essa complexidade de estar todos os finais de semana, seja no restaurante, no bar, enfim, na música, né? Toda essa cadeia trabalha nas férias, na folga, nas férias das pessoas, né? Então, ele já fez um grande aplicativo, um grande banco de dados, como se fosse uma ideia aí uma ideia de um iFood, né? Mas, claro, com pessoas ali, para fazer as conexões desses estudantes com a mão de obra ouro-pretana. Então, é uma coisa que você falou, nós estamos numa cidade turística, então as empresas que estão aqui também, elas pensam em como elas podem ajudar a trabalhar, a conectar, né? A preservar, ajudar a preservar essa memória. Enfim, são vários projetos que envolvem inovação e tecnologia de visitação, né? Onde você consegue ir fazer um tour, né, virtual com cada detalhe das igrejas. Era um projeto que foi feito junto ao IFAM, inclusive na época eu era secretário. Então, às vezes a pessoa tem um problema de locomoção, não consegue vir Ouro Preto, ou qualquer outra situação. A gente também tem a obrigação de levar isso para o mundo, né? Então, junto ao IFAM e ao Ministério da Cultura na época, nós fizemos um grande trabalho de inovação e tecnologia, né, que a pessoa consegue entrar nas igrejas, ver os detalhes, se aproximar de Ouro Preto, se aproximar da história, né? E sentir um pouco presente aqui também. Então, tudo isso vem sendo trabalhado em Ouro Preto, ser uma cidade que preserva o seu passado, suas tradições, né? A origem do nosso país, mas uma cidade que ela pensa o tempo inteiro em ser uma cidade boa para quem vive aqui. Tem as dificuldades, como a gente conversou, então a gente tem que trabalhar muito para que, obviamente, o nosso presente honre o nosso passado e o nosso futuro se espelhe nele, para que a gente consiga seguir sendo exemplo para o Brasil em momentos importantes aí que estamos passando, inclusive. A cidade só é boa para o turista se ela for boa para o morador, né? Ponto final, Daniela. Isso aí né? Quando Tem a outro gente entra jeito. na faculdade de turismo, é a primeira coisa que a gente escuta e deveria escutar mesmo, né? Olha, você quer trabalhar em destino turístico, ter um destino turístico, primeiro ela tem que ser boa para as pessoas que estão ali. Porque essas pessoas que irão receber, né? Essas pessoas, por exemplo, têm a obrigação de preservar diariamente a nossa história, a nossa cidade. E se elas não entenderem a obrigação e a importância disso, não ter esse pertencimento, vai ficar muito mais difícil de preservar o Ouro Preto, de preservar a história, de preservar a nossa identidade. Então, para a gente receber bem, a gente tem que estar feliz, não é isso? É da vida. Então, a cidade tem que ser boa primeiro, óbvio, que está aqui. Exatamente. Agora, pensando no patrimônio mundial, né, isso atrai gente do mundo inteiro. O último dado que eu tinha aqui era que mais ou menos 10% dos turistas que frequentam Ouro Preto são estrangeiros. É bastante gente. A minha percepção, muito particular, zero científica, é que Ouro Preto me parece a cidade mais internacionalizada de Minas Gerais. É a cidade onde eu ando nas ruas e ouço sotaques estrangeiros. Nem em Belo Horizonte eu ouço. Sim. Né? Em Belo Horizonte, a gente estava brincando agora com uma colega aqui da redação. Falei assim, talvez se a gente ficar parado na porta dos grandes hotéis, dos hotéis de negócio, talvez a gente
identifique algum sotaque, vez ou outra, mas a cidade em que eu ando pelas ruas, numa terça-feira, e ouço sotaques estrangeiros, é Ouro Preto. Qual que é a importância hoje deles, dos estrangeiros, e como que se trabalha essa comunicação? Porque eu fico pensando, por exemplo, a Embratur, que é a responsável por divulgar o Brasil para fora. Eles têm até feito realmente um esforço para mostrar um Brasil para além do sol e mar. Mas o Brasil é gigante, é muita coisa para mostrar, né, numa feira ou numa publicidade. Né? Como que se trabalha para que seja boa também para os estrangeiros, que eles saiam por aí falando bem da gente? Você trouxe um dado importante, Daniela, que em torno de 10% desse turista que está em Ouro Preto é estrangeiro. Os dados ainda são parecidos. A gente pretende aumentá-los agora, inclusive, com a presença aqui do Vila Galé, né, em Ouro Preto, que é um hotel de rede português, né, que está aí no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, enfim. E ajuda, na primeira semana já houve um grande tour aqui de jornalistas europeus, né, que trabalham diretamente com turismo e vendedores de turismo, né, pelo mundo aí, que estiveram em Ouro Preto, numa tour, né, a convite do Vila Galé, e conheceu a cidade, fizeram alguns materiais muito interessantes, inclusive de divulgação, que a gente viu na sequência, e vão vender o destino muito mais fácil, porque que estiveram, que conheceram e se sentiram tranquilos, né, de trabalhar com seus clientes e trazer também para Ouro Preto. Então, há esse processo também importante do Vila Galé de estar presente, desse fluxo de turismo em Minas aumenta, então aumenta de maneira geral, então traz também turista estrangeiro, nesse esforço da Embratur de mostrar que o Brasil é muito mais do que sol e praia, mas muito mais, né? E realmente, durante anos, o pouco que investimos no turismo é uma vergonha. O que o Brasil investe em publicidade do turismo é uma vergonha hoje, é uma vergonha no governo passado. Já foi pior. Atrasado, enfim, é histórico. Né? Quando você pega os dados de comparação com cidades da América, não vamos sair muito daqui, não, por exemplo, como México, você vê, assim, 100 vezes menos do que nós investimos em publicidade internacional, né? Então, o potencial turístico do Brasil é gigantesco, né? Mas ainda é mal comercializado, trabalhado. A atividade turística, que é uma atividade que, quando você coloca $1 de investimento, ela retorna $4, a atividade que mais retorna em menor tempo possível, é um dinheiro que vai na ponta. A gente fala que Ouro Preto não vive do turismo em termos de impostos. Não vive, né? O turismo gera muito emprego, essa é a principal função do turismo, e que o dinheiro corra dentro da cidade, para as pessoas, não para a prefeitura, não de imposto. Então, olha a importância de se trabalhar bem o turismo, né? Mas o Brasil, no ano inteiro, às vezes não tem mais turistas que Paris em um mês. Então, esses investimentos, né, de entender o turismo como atividade econômica, de desenvolvimento econômico e de desenvolvimento social, porque você trabalha com as pessoas e as pessoas também começam a empreender no turismo, a trabalhar com o turismo, e há ali um desenvolvimento social junto ao desenvolvimento econômico, né? Aí o Brasil ele vai crescer absurdamente com o turismo, como aconteceu com Minas Gerais, viu, Daniela? Quando entendemos aqui em Minas o tamanho da nossa história e o tamanho dos nossos produtos turísticos, como se transformar em produto turístico, como transformar isso em desenvolvimento econômico, em geração de emprego e renda, nos últimos 3 anos, aí, Ouro Preto, Minas Gerais é o estado que mais cresce no número de novos turistas, porque começou a trabalhar turismo como matriz econômica, né? E começou a investir. Toda matriz econômica você tem que ter um investimento. Então, houve um investimento necessário e esse fluxo começou a vir. Os estrangeiros, não tenho dúvida, assim, eu não posso provar esses números, até porque eu não tenho comparação com outras cidades, mas eu tenho certeza que Ouro Preto, como você disse, é a cidade de Minas que tem mais estrangeiros na rua, e a gente escuta de tudo aqui, né? Francês, português, inglês, né? Agora vem muito chinês e japonês para Ouro Preto, então vem muito pessoal do Oriente para cá, estão descobrindo também Ouro Preto. Eu fiz parte durante muito tempo na Câmara Municipal de Belo Horizonte, uma gestão que tem dentro da Câmara de Deputados de Minas Gerais, né, que se chamava Missão Brasil-China.
e eu era presidente da Câmara Técnica de Turismo. Então, Minas Gerais também veio começar a trabalhar uns 3, 4, 5 anos atrás, essa expansão de marca, de visibilidade também ao Oriente. Então, Ouro Preto, você anda todos os dias na rua e você escuta esse sotaque, você vê as pessoas, né? Conhecendo, tem, por ser barroco, por toda a questão histórica, há um conhecimento do europeu maior, às vezes, que é de Belo Horizonte. Né? O Belo Horizonte, às vezes, fica um pouco bravo, mas, enfim, pela história, né? Pela relação com Portugal, com o ciclo do ouro, com tudo que isso, com o barroco, com o rococó, né? Então, com tudo que envolve Ouro Preto, ele tem, sim, um reconhecimento lá fora grande. Né? E que a gente tem que saber fazer é trabalhar esse fluxo e conseguir trazer esses turistas que vierem a mais para o Brasil, para o Rio e para o Nordeste, também para Minas Gerais. Né? Eu acho que essa é a missão. Já que eles conhecem o nosso ouro lá, né? Vem cá conhecer de onde que esse ouro né? todo saiu e continua saindo, né? Vários tipos de ouro, né? O ouro é o ouro da cultura que se formou, da gastronomia, né? Nosso grande carro-chefe, né? Que se formou com todas essas influências, principalmente da Europa, mas do mundo inteiro, né? A gente, né? As treliças de origem árabe, né, que protegem os casarões, né, as moças que viveram nos casarões de Ouro Preto e na região. Mas tem muita história mesmo para contar, porque o que aconteceu em Ouro Preto, principalmente no século XVIII, no século XIX, mudou também a história do mundo, especialmente da Europa. Né? Sim, sim. O ouro que saiu de Ouro Preto ia para Portugal. A história da Europa. Né? De Portugal ele para a Inglaterra, né? Havia uma dívida muito grande de Portugal com a Inglaterra. Então, o nosso ouro das montanhas, né? Que saiu aqui da nossa Minas Gerais, foi quem ajudou a fazer a Revolução Industrial. Então, a gente olha que conexão é essa, né? A cidade histórica, a gente está falando de Ouro Preto, da história, do patrimônio, mas o ouro que saiu daqui nos roubaram, né, que levaram para a Europa, né, foi lá, Portugal, com essa dívida que existia com a Inglaterra, foi lá fazer a Revolução Industrial, que na época foi uma grande época de ações aí, que mudou, impactou em toda a Europa e todo mundo. Né? Grande parte disso, quem pagou, fomos nós aqui em Ouro Preto. Exatamente. Agora, para o turista chegar, tem que ter estrada, tem que ter aeroporto, né? Tem que ter a estrada não pode fechar na época da chuva. Né? É um trabalho árduo também, porque não depende só do poder público municipal. Né? Tem que conversar com o governo do estado, com o governo federal, né? Muita coisa, né? É federal, os recursos, né? São federais. Então, assim, por exemplo, tem algumas coisas que a gente já conversou outras vezes. Um possível aeroporto, né? Penso em Lafayette, né? A questão de ter uma ligação, né, direta, né? Uma linha direta, aeroporto internacional, levando os turistas para Ouro Preto. Belo Horizonte não gosta muito dessa ideia, né? Passar um dia por aqui, que são muitos detalhes de infraestrutura que permitam, porque o turista ele vai, mas ele quer ter um mínimo de segurança, ele quer ter a máxima segurança e um mínimo de conforto para chegar nos destinos. Né? Mesmo quando a gente quer ir para um turismo de aventura, mas a estrada até chegar lá na aventura, a gente quer que ela seja boa. Né? Quais são os principais, hoje, gargalos? Quais são as principais conversas? Estrada, eu sei que é sempre uma conversa, né? Porque é morro acima e é uma estrada que exige um pouco mais de atenção dos motoristas. O que hoje aproveita, Felipe, para desabafar e pedir para o governador e para o presidente o que precisa fazer de urgente? Pois é, Daniela, exatamente. Para a gente desenvolver mais, para a gente conseguir, né, crescer com o número de turistas e tudo, a gente precisa de infraestrutura. Já teve, né, em vários momentos, enquanto eu era secretário, recentemente com o Leônidas, ainda à frente como secretário, teve, e agora a Bárbara assumiu essa função, né? Eu já contei uma historinha aqui, eu e a Bárbara, quando a Bárbara estava ainda, eu não lembro se era Invest Minas, acho que sim, que mudou agora o nome depois, né?
não, que a atual Invest Minas, inclusive, né, teve uma mudança de nome, né? Ela trabalhava lá e ela e eu procuramos aqui juntos, né, quando a gente estava fazendo a prospecção de negócio do local do Vila Galé, né? Nós fomos em vários casarões do Ouro Preto, enfim, ela esteve aqui presente. Então, ela, desde lá, antes de ser secretária, já ajudando demais o Ouro Preto a trazer um hotel de rede tão importante, e isso foi assim. Eu estou aqui para testar, né? Fomos nós dois os primeiros a andar em Ouro Preto para procurar locais propícios a novos investimentos hoteleiros, e aí veio o Vila Galé, que foi sensacional. Havia essa conexão, né? Uma tentativa de conexão direta com o aeroporto de Confins, né? Para nós é muito importante, já que não temos um aeroporto na região, e aí eu continuo defendendo que exista um aeroporto aqui. Lafayette tem já existe, tem um aeroporto ali pequeno, enfim, que é usado de maneira micro, né? E que ali há, sim, possibilidade de expansão, então que o governo federal acredite nisso, né? O presidente Lula, enfim, e que hoje é presidente do Brasil, né? E que tem esse olhar diferenciado, né, para Minas Gerais e para o turismo. Sim, é importante termos um aeroporto aqui. Mas enquanto não temos, enquanto a gente ainda vem discutindo isso, essa discussão vem de anos, né, Daniela? Já foi em Ouro Preto, agora em Lafayette, e às vezes com todas as dificuldades também que é de ter um aeroporto, investimento, né, absurdo que enfim, todas as conexões depois de ter um aeroporto numa região, né, tudo isso tem um custo muito alto, um investimento, enfim. Mas que trabalhe com fins Ouro Preto, com fins cidades históricas. Essa linha ela tem que ser permanente, ela tem que estar sempre ali presente, né, para que o turista consiga fazer essa conexão mais fácil aeroporto, cidades históricas, né? E principalmente, graças a Deus, né, de comemorar agora, assim, da gente comer mais de verdade, sabe? Essa duplicação da estrada que saiu agora aí né, a licitação, enfim. Porque a estrada de Ouro Preto, de Belo Horizonte, para as cidades históricas, nosso lado aqui do Circuito do Ouro, e aí vamos pegar lá de Tabirito, vamos de Nova Lima, Nova Lima, Tabirito, tá certo? E Ouro Preto, Mariana, enfim. Vai Santa Bárbara na sequência e tal. Toda essa região é uma região mineradora, sabe, né? Com a Vale, com a Samarco lá dentro, né? Com várias outras empresas que já estão há anos aí minerando, outras que chegam na região o tempo inteiro. Como eu disse, a mineração em Ouro Preto hoje não é nossa principal atividade econômica, mas porque diversificamos muito, mas essas outras cidades dependem muito mais da mineração que Ouro Preto, muito mais, e o turismo representa muito menos para a economia deles que Ouro Preto. Mas são cidades que, se quiserem diversificar a sua economia, e elas têm, eu tenho certeza, até por termos um grupo de secretários regional de desenvolvimento econômico, que todos vêm trabalhando e tentando, sim, trabalhar essa matriz econômica, com essa responsabilidade de se pensar no futuro, né, sabendo que a mineração, a gente brinca que dá uma lavra só e depois, né? Então, a gente tem que estar todos preparados, então as cidades vêm com essa preocupação, mas como que você faz isso com uma estrada dessa, né? E passa carretas por causa da mineração o tempo inteiro, Daniel. Então, eu falo assim, com toda tranquilidade, que se não ocorresse isso, não ocorresse essa duplicação, e com essa expansão da mineração nas cidades aqui da região, ia ficar muito difícil esse fluxo turístico se manter em qualidade, né? Porque para a gente que é da região, ficou infernal, a verdade é essa, né? Antigamente, aí, 10 anos atrás, não vamos muito longe, né? Chegava em BH com 1h20 de Ouro Preto, de carro. Hoje esqueça isso não existe, né? São ali 2h40, 3 horas, enfim, a não ser quando você dá umas fotos, pegar a estrada muito liberada, né? Mas, então, o fluxo, ela se torna perigosa, porque é uma série de carretas uma atrás da outra, você fica ali na insegurança de fazer uma ultrapassagem, como é uma estrada simples, ela não é duplicada, né? Há essa insegurança e esse temor, e as pessoas também, às vezes, ficam nervosas no tempo atrás e tentam fazer uma ultrapassagem errada. Enfim, a Serra da Santa, a gente sabe, vira e mexe em algum tipo de acidente. Então, esse cuidado de duplicação das estradas de Minas Gerais é essencial para o desenvolvimento econômico e turístico da nossa região, né? É o que você falou, o turista ele tem que ter essa tranquilidade de chegar, né? E hoje em dia, na nova era do turismo, todo mundo já vê, vai fazer uma viagem, não tem mais aquela questão, até as agências, os operadores, eles vêm
encontrar essa dificuldade. As pessoas entram agora elas por elas próprias, veem vídeo, veem estrada, tem todas as informações a um toque da mão, o celular aí o tempo inteiro. Então, se ela não sentir segurança de estar em um lugar, ela não vai. Né? A gente sabe disso, ainda mais pós-pandemia, a questão da segurança é cada vez mais levada em consideração, tal qual o turismo, a experiência que aquela pessoa vai ter na região. E qual é essa experiência que tira disso tudo? É a experiência gastronômica, é a experiência na questão de segurança, é a experiência musical, cultural, enfim, é toda a questão de como ela se sentir bem ali, né? Como para ela foi bom estar ali. E, obviamente, como ela chegou no lugar vai fazer uma diferença muito grande, né? Nesse sentido dela querer voltar, dela indicar para outras pessoas, dela falar bem, que é esse turismo do boca a boca, que é muito importante. Então, que bom que essa duplicação, a gente espera que seja rápida, a gente sabe que é o poder público, então sempre tem, né, um ou outro problema, enfim, que isso aconteça o mais rápido possível e que aí sim a gente vai conseguir trabalhar com toda tranquilidade, com segurança. Primeiro, para quem é da região, né, ponto 1, para a gente, né, nós que moramos aqui, né, que precisamos essas conexões com a cidade, ter uma estrada decente, uma estrada segura e não tão movimentada como é hoje, né, pelos caminhões da mineração, isso é um fato, né? E a mineração também quer que não seja assim. Eles é ruim tudo, gente. Então, assim, entende? Uma situação que é ruim para todo mundo. A mineradora está feliz, não está feliz, né? Ela queria que tivesse uma estrada melhor, que ela não trouxesse tantos problemas, porque a mineração deixa dinheiro, né, deixa emprego, mas traz muitos problemas, traz fluxo de pessoas de fora, aumenta os problemas na saúde, na educação, as estradas com as cargas. Então, claro que para a mineração, e eles estavam, as grandes empresas, né, que estão aí, Samarco, Vale, enfim, eles estão desde o tempo inteiro discutindo isso também com o governo do Estado, que obviamente para eles é melhor que seja uma estrada boa, né, que não tenha acidentes, que eles consigam ter ali um nível de rapidez e de segurança muito maior que eles têm hoje. Então, assim, a duplicação dessa estrada é a solução econômica para a região, né? No nível de turista, de fluxo de turismo e de novas empresas para nossas cidades, né? Quando a gente fala de diversificação econômica, não é só o turismo. Vocês estão em inovação e a tecnologia em Ouro Preto, que é muito forte, né? Então, a gente precisa de melhores condições e para o turismo a estrada é determinante, tal qual é também hoje para a mineração. Porque o turista, ele topa cumprir o combinado. Sim. Se você fala com ele, demora 10 horas para chegar. E ele falou, eu vou, ele faz as 10 horas. Agora, se você falar 10 horas e gastar 15, não tem bom humor que aguente, né, que suporte. E é isso, assim, poxa, e realmente essa experiência de que antigamente eu ia para Ouro Preto por 1h30 e hoje não vou mais, né? Hoje estou gastando quase 3 para chegar, é o que não dá. Assim, aí teve uma chuva normal e parou tudo. Sim. É isso que não... Que a cara do turista não cumprir o combinado, né? Até porque esse tráfego de turista de BH para Ouro Preto é importantíssimo, Daniel. Um tempo atrás, a gente, né, vou colocar uns 6, 7 anos atrás, teve um estudo que mostrava, velho, que, sei lá, 30%, 40% do Belo Horizonte não conhecia Ouro Preto. Isso é de cair o queixo, né? É de cair o queixo, né? Primeiro, assim, uma vergonha a gente não se conhecer como Estado, como país, enfim, ainda mais Ouro Preto, que é uma cidade que carrega tanto. Por tecnologia, né? Assim, é isso que você falou, né? Da mineridade, né? De onde nasceu Minas Gerais, enfim. E esse turista é muito importante. Então, se a estrada estiver melhor, né? Se ele conseguir chegar em Ouro Preto mais rápido, né? Com essa 1 hora que nós estamos falando, com segurança, duplicada, né? Você pode ter um problema, você pode parar, tem um lugar ali para comer, enfim. Toda essa facilidade, eu tenho certeza que os fluxos de turismo das cidades vizinhas também vão aumentar muito no preço, que são muito importantes também, né? Então, toda essa questão que a infraestrutura é necessária. E aí você falou uma coisa, o turista ele vem com uma expectativa, né? Geralmente, quando você está no momento de lazer, você está ali no momento com a família, né? Com os amigos, enfim, um momento prazeroso que você planejou aqui durante o ano inteiro, né? Para fazer uma viagem, um momento marcante da sua vida, um momento único. Então, você traz grandes expectativas nisso, né? O que é normal. Então, se você demora 10, fala que demora 10, mas chega em 15, coitado, e eu já trabalhei, foi meu primeiro emprego, foi no hotel
um hotel francês aqui, especializado, né, na época, em francês, que era o Solar do Rosário, hoje um dos maiores hotéis de Ouro Preto, né? Eu fui estagiário lá, e a gente ia da recepção, então, há coisa de 20 anos, eu já sabia o que esperaria da cadeia do turismo no hotel. A pessoa chega muito nervosa, estoura na recepção do hotel, já chega mal-humorada, né, já chega ali chateada. Então, o descarrego já começa no pobre coitado ali do hoteleiro, do funcionário da recepção do hotel, né? Então, o que a gente está falando, a gente trabalha com pessoas, o turismo trabalha diretamente com o sentimento, né? Cada vez mais o turismo que mais movimenta o mundo é o turismo de experiência, é você viver coisas que você nunca viveu de perto, né? Sentir ter ali novas sensações, enfim. Então a gente trabalha o tempo inteiro na cadeia do turismo com um momento de lazer da pessoa, de sonho. Então, o turismo é muito lúdico nisso também, né, Daniela? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande de como tratar isso, de como receber bem, né? E até, nesse sentido que a gente está falando, de como incentivar, como governo de Estado, como prefeitura, o fluxo de turismo e essa questão toda de infraestrutura, que é para que a gente dê condições a empresários, às pessoas da cidade, que invistam na atividade turística com toda certeza e garantia que será de um ótimo retorno, não só econômico, mas, enfim, em todos os sentidos aí. Eu estou com um número aqui, que eu vou ler para não errar, né? Que são, em Minas Gerais, foi contemplado com 40 ações do novo PAC. São mais ou menos 236 milhões voltados à preservação do patrimônio cultural do Estado. Sim. E desse total, cerca de 32 milhões destinados a 12 iniciativas de restauro e requalificação em Ouro Preto, com as ações previstas para os próximos meses. O que eu vou ver de novidade em Ouro Preto aí quando eu voltar? Espero que eu consiga voltar logo a visitar a cidade. Tomara que venha, né, Daniela? Venha nos visitar, né? Novamente, tem que já veio várias vezes em Ouro Preto. O prefeito Ângelo Osvaldo, no currículo dele, por si só, ele foi presidente do IBRAM, foi presidente do IFAM Nacional, foi secretário de Estado de Cultura e Turismo, foi ministro interino da Cultura no Brasil, né? A importância que o Ângelo, quando está prefeito de Ouro Preto, é a 5ª vez que ele é prefeito de Ouro Preto, é o recorde absoluto, né, de um prefeito aqui. O Ângelo começou com 12 anos de idade, né, eu acho, né? Com tanta coisa que ele já fez, ele começou com 12 anos. E a disposição dele é muito maior que a minha hoje, só para te deixar claro isso. Então, assim, ele realmente é um fenômeno nisso. E ele vive e ele sabe da importância do turismo e da cultura para a nossa região, em suas várias camadas, inclusive econômica, né? E o Ângelo tem, sim, esse olhar diferenciado sobre o patrimônio, né? Um dos maiores do Brasil nisso. E ele sempre lutou muito pela preservação da nossa memória, né? Então, hoje, ele e o secretário Flávio Malta, que hoje está secretário de Cultura e Turismo, eles estão trazendo esse recurso do Parque Ouro Preto. Eu acho que a coisa mais emblemática disso, a grande obra, né? Tem obras em algumas igrejas do distrito, enfim, mas em Ouro Preto, na sede, é a igreja que, inclusive, para nós ouropretanos, ela tem um pertencimento muito grande, porque ela está dentro de um colégio, no Colégio Arquidiocesano, né? A Igreja do Bom Jesus, e que essa igreja ela é linda, ela é maravilhosa, né? Histórica, enfim, com grandes traços de elementos artísticos dentro, do lado de fora, e é uma igreja que ia caída nela. Assim, a situação era crítica, né? Eu que estudei ali, enfim, pessoas do bairro, todos os movimentos que fizeram, tivemos grandes dificuldades no governo passado em relação a recursos do IFAM, então aquela igreja ela estava com risco altíssimo de ter, de fato, uma tragédia e que não ia ter nenhum tipo de reparo depois que acontecesse, né? E aí o prefeito Ângelo, ele novamente consegue pôr ela em foco, né? E buscar, junto ao governo federal, ao PAC, que é um projeto importantíssimo para restauro e conservação, né? E a gente consegue, como principal, essa reforma toda externa, estrutural, depois interna, da Igreja Bom Jesus, que já vem acontecendo, que já tem fotos, já está nas redes sociais aí,
Essa eu acho que é a maior de todas as ações do PAC agora em Ouro Preto, são várias, mas essa é de maior importância, porque era um patrimônio que estava correndo, de fato, o risco ali de se perder, e que bom que o Ângelo conseguiu aí fazer esse trabalho e trazer esse recurso via PAC, né? Que é um projeto muito importante aí, principalmente para cidades históricas, né? Porque é um recurso federal que você consegue ter ação, além de recursos do formas, mas que é para obras diretas. Então, para nós muito importante, e essa é a grande obra, Matriz do Bom Jesus, Matosinhos nas cabeças, né? De longe aí desse parque, a mais importante, já está em andamento, graças a Deus. É uma excelente notícia. E você falou, né, dos distritos, né? Porque Ouro Preto é essa cidade grande com muitos distritos e cada um com uma identidade muito própria, né? Você olha, é tudo Ouro Preto e cada um com a sua identidade, com a sua personalidade, com seus produtos turísticos, né? Seus atrativos turísticos, né? Então, assim, outro ponto fundamental nessa valorização, né, destinar esses recursos também para os distritos, porque eu acho que só o Centro Histórico do Ouro Preto você pode visitar o resto da vida e vai ter sempre alguma coisa que a gente ainda não viu. Né? Tem sempre uma era ou uma beira que a gente ainda não tinha visto na sua exuberância. Né? Fora novos museus, né, que tem chegado, abertura de visitação às minas antigas, né? Mas, para além de tudo isso, você ainda pode ir aos distritos que são passeios exclusivos em si. Né? Pode ir para o Bartolomeu, pode ir para a Glaura, né? E você vai fazer um passeio que você se sente Ouro Preto, que é Ouro Preto, mas é diferente do centro histórico de Ouro Preto. Olha que legal. E essa distribuição de recursos tem que ser muito bem feita, né? Exatamente. Teve ações recentes, agora, que envolveu o PAC, tanto em Glaura quanto em São Bartolomeu, que são duas cidades são dois distritos que você falou, por coincidência, né? Teve lá. Então, isso mostra a importância desses distritos também, não só da sede, né, para investimentos. Você falou exatamente isso. Ouro Preto são tantas, né, o centro histórico mesmo, a gente se perde em detalhes. Nós que somos daqui, às vezes, a gente nunca tinha percebido, né? E os distritos de Ouro Preto, cada um tem sua história, tem o seu charme, tem o seu encanto. Se a gente for em Lavras Novas, além do turismo histórico, né, e do turismo imaterial, que todos têm nas suas tradições, isso permeia em todos. Lavras Novas tem uma questão do ecoturismo, do turismo rural, desse turismo meio, às vezes, um turismo mais contemplativo, em questão de religiosidade, né? Enfim, Aí, quando você vai lá para o lado, agora, por exemplo, de Glaura, de São Bartolomeu, tem toda aquela questão de ser uma típica vila, às vezes ainda uma vila mineira de antigamente, coisa que Lavras Novas não é mais, né? Lavras Novas tem mais de 80 empreendimentos turísticos, né? Lavras Novas virou uma cidade ali, né? De fato, um distrito com muito investimento e muita capacidade de turismo, né? Quase 100% ali vivem do turismo. Os lavras-novenses, né? Os nativos, eles investiram no turismo, começaram a trabalhar na cadeia do turismo, depois investiram no turismo, então, diferente de outras cidades, né? Lavras Novas, hoje, lá, mais de 40% do investimento deles, né? dos nativos. Isso, para mim, é o mais legal de tudo, assim, que é quando se alia ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento social, dentro da atividade turística, né? Aí, quando a gente vai no Leite, o Leite maravilhoso, também com grandes hotéis importantes, restaurantes. Que lugar de Minas que você vai comer uma paella, né, feita pelo espanhol, com toda a tradição? Tanto Antônio do Leite tem, por exemplo, né, fora a questão da prata, que tem todo um trabalho ali de economia criativa, que inclusive Ouro Preto está buscando o título, buscamos esse ano e vamos buscar novamente ano que vem o reconhecimento pelo Unesco, também como cidade criativa pelas artes e pelo artesanato, né? A primeira de Minas nesse quesito, primeira cidade a tratar a economia criativa como política pública em Minas Gerais, então a primeira que tem um plano próprio, uma política pública para a economia criativa, que a gente sabe que também ela, dentro da cadeia do turismo, é mais uma ponta daquelas que a gente falou, que é muito importante, que é a questão da arte, do artesanato e da cultura, né? Então, enfim,
A gente tem vários distritos aí, Cachoeira do Campo tem mais de 10 mil pessoas, a maioria das cidades de Minas, se a gente fizer aí, né, grande parte das cidades mineiras, que também tem ali, hoje já hotéis, onde está o Vigalé, né? O Vigalé está em Cachoeira do Campo hoje, né? Enfim, Antônio Pereira, que tem ali também suas características, onde é um território minerário, mas também tem uma parte ali que vem sendo trabalhada agora de diversificação econômica para a cadeia do ecoturismo e do turismo. A Igreja Queimada de Antônio Pereira é maravilhosa. Ela foge completamente desses estilos barrocos que existem em Ouro Preto, na nossa região. Então, ele está virando um centro cultural, está um projeto de reforma maravilhoso ali, por parte da Prefeitura de Ouro Preto e na Lei Rouanet, né, que começou todo um trabalho em Antônio Pereira. Cada um tem ali a sua identidade, né, e essa diversificação também na cadeia do turismo, né, que a gente está falando de um ecoturismo, de um turismo mais contemplativo, e depois, por outro lado, um turismo ainda mais histórico, mais numa vila, numa coisa menor, não ampla quanto Ouro Preto. E aí depois nós já estamos falando do cara ir lá na arte, artesanato, na prata, lá no leite, que tem toda uma questão de construção de Santo Antônio do Leite, meio que se confunde com o movimento hippie, então houve ali pessoas do mundo inteiro vindo, argentinos, espanhóis, que estavam presentes, estão até hoje ali, construíram um distrito com as pessoas que já estavam ali, elas vieram de fora, construíram um distrito nos anos 70 para frente, de maneira diferente. Enfim, Ouro Preto são vários, Daniela. E se quiser aproveitar, né, e quiser se apaixonar mais por Ouro Preto, não venha 2 dias, não. Venha uma semana, vá nos nossos distritos, vá conhecer a formação do povo brasileiro e desse país, né? Pelas ruas, pelas pedras de Ouro Preto. Enfim, uma semana é muito pouco para se conhecer tudo aqui em Ouro Preto. Você disse bem aí, você falou da expansão de novos museus, né? Das minas de ouro como visitação, dos vários eventos culturais que acontecem em Ouro Preto, são mais de 480 por ano. São mais eventos que dias da semana, né? Porque às vezes acontecem vários eventos ao mesmo tempo, no distrito, sede, enfim. Então, Ouro Preto é uma cidade muito rica em cultura, né? A gente discutiu o tempo inteiro falando desses 45 anos de cidade patrimônio, da importância, o símbolo que é dessa cidade para o nosso país, né? Para a formação até dos heróis desse país, né? Você vai lá na Inconfidência Mineira, do Tiradentes, até nisso Ouro Preto é muito importante. Ouro Preto deu até feriado para o Brasil, olha só. Pois é. E venham nos conhecer, sabe? Venham ver o Brasil, onde nasce também o Brasil em Minas, e fiquem muito tempo, porque 2 dias só no Centro Histórico. O Centro Histórico é o nosso cartão postal, né? É onde as pessoas vão ver a história, vão ver concentrada num pequeno espaço ali, né? Mas o Ouro Preto é muito maior. É só o começo, né? É muito maior. E uma semana não dá nem para ver 10%. Quanto mais esses 2 dias e meio que as pessoas estão aqui, né? Então, a gente tem que continuar trabalhando isso, para trazer mais pessoas, para que elas conheçam, de fato, a maravilha que é ser Ouro Preto. E olha que a gente nem falou que enquanto faz isso tudo, ainda come um queijinho, toma uma cachaça, um feijão tropeiro, né? Passa um friozinho legal. Passa um friozinho, né, acaba. Adoro ir para Ouro Preto, porque em Ouro Preto não existe alergia, porque tem um friozinho, uma umidade. Exatamente. Né? A gente nós temos o nosso fog, tem o fog de Londres, nós temos o fog de Ouro Preto, a névoa, que cobre as montanhas, que inclusive está no hino da nossa cidade, né? Eventualmente faz as 4 estações num dia só, né? Venha preparado, né? Ouro Preto, ele recebe bem todo mundo, inclusive no mesmo dia tem as 4 estações, que é para a pessoa não reclamar. Ninguém reclama. O ano passado eu lembro que eu fui, a minha sobrinha tinha de 8 para 9 anos, e ela estava estudando aleijadinho. Então eu falei, então vamos para Ouro Preto, passamos 5 dias. E aí ficou ela nos principais pontos, tá? Ficamos bastante no centro, porque ela queria realmente conhecer, eu queria mostrar para ela, né, os monumentos, os museus e tal. E aí, era julho, mas foi uma semana que fez muito calor. E eu tinha eu falei para ela, né? Tem névoa e tal, cheguei lá, um calor. Aí no último dia desceu a serração.
desceu a serração, deu aquelas fotos mais lindas, eu uma chuvinha fininha, e eu usei todas as roupas de frio que a gente tinha levado. Aproveitou, né? Mas Ouro assim, Preto, Ouro Preto é isso. Ele não te deixa. Ele pode até fazer calor em julho. Olha só, ele pode não te até fazer calor em decepciona. julho, que é o tempo mais frio aqui. Mas ele vai te abraçar e vai te deixar com a névoa. Pode vir que você vai sentir isso, não tenha dúvida. Né? Teve o friozinho, então tem foto de tudo quanto é jeito. Tem foto a gente se abanando, tem foto a gente As ladeiras não são fáceis, né, Daniela? Às vezes para subir e descer no calor, né? Não, não é mole, não. Às vezes a gente saía do hotel, ia descendo, né? Aí, na hora de voltar, não, vamos pegar um carro de aplicativo para gente subir, porque de noite a gente quer dar uma outra volta. Para descer, todo santo ajuda, né, Daniela? Agora, para subir, às vezes. Às vezes falta joelho. E Ouro Preto é uma outra coisa que a gente falou aqui nessa conversa, deixou no ar, né? Mas Ouro Preto é uma cidade para se conhecer a pé, né, Daniela? Se você quer ter A pé e autoguiado, né? Muito autoguiado, né? Se você quer ter uma vivência real, né? Você tem que andar a pé e, graças a Deus, os níveis de segurança Ouro Preto são maravilhosos. É uma cidade muito a gente pode andar à noite. muito calma, né? Daquela cidade que tem tudo isso do mundo, mas, ao mesmo tempo, meus pais, né, dormiam com a porta aberta até 3 anos, 4 anos atrás, né? Hoje a gente que cobra lá de fechar, já estão mais idosos, enfim. Porque tinha esse clima interiorano, né, de segurança, de tranquilidade, apesar de ser uma cidade turística, apesar de ser uma cidade do mundo, quando você pega os números de segurança e todo o trabalho da Polícia Militar e das forças de segurança da nossa cidade, são maravilhosas, é uma cidade muito pacata, muito tranquila, muito calma, e que sabe conviver bem nesse respeito entre morador e turista. Né? Então, Ouro Preto é uma cidade para se conhecer a pé, para você vivenciar a pé, né? E também à noite, não só de dia, porque o Ouro Preto é o barroco, é o rococó. Uhum. E o que é o barroco e o rococó? É luz e sombra o tempo inteiro, Daniel. Então, o momento que que o barroco trabalha com luz e com sombra o tempo inteiro, como Ouro Preto é uma cidade por inteira barroca, ela se trabalha com luz e sombra o tempo inteiro. Então, uma mesma paisagem, o mesmo olhar para a mesma situação, ela muda completamente dependendo do período que você está, da luz, da sombra, do ponto de vista, do olhar. Né? Eu falei, meu pai veio. Eu cheguei a Ouro Preto com 3 anos, né? Com 3 dias, Daniel. Meu pai dava aula na Universidade Federal de Ouro Preto, eu só nasci em Belo Horizonte. Né? Na época não tinha hospital aqui em Ouro Preto que fazia parto, né? Então, nasci em Belo Horizonte e vim para Ouro Preto. Meu pai já dava aula na universidade aqui. Então, eu sou ouropretano, de vida, de alma, né? E tenho o título de cidadão ouropretano também, já para corrigir esse percurso de tempo de Belo Horizonte. Mas eu tive uma aula na faculdade, eu, ouropretano, vivi a vida inteira aqui, né? Tudo. Foi com o professor Juca Vilaski, que era um professor de patrimônio, e que ele fez um passeio noturno com a turma, e a gente só ia ali com uma luz de velas na mão e tudo. Eu, como ouropretano, a minha perspectiva e visão, depois de 20 anos morando aqui, ela se altera completamente após essa visita pelas ruas de Ouro Preto e pela percepção que à noite a luz, a sombra da vela, a luz do lampião ali, da rua, e como Ouro Preto, ela como cidade, ela se conecta com essa arte barroca e com esse trabalho o tempo inteiro entre luz, sombra, né? Então, Ouro Preto é uma cidade para ser vista e revista e aproveitada, tanto de dia quanto à noite. Sob sempre novos olhares, porque ela nos força a isso. Como me forçou, vivendo 20 anos aqui, a perceber coisas que eu nunca tinha percebido, como a vela olhando uma igreja, né? Enfim, Ouro Preto encanta muito e tem que ser mesmo celebrada, comemorada e levada ao mundo. A importância que foi há 45 anos atrás o tombamento e o cuidado e o restauro com a nossa cidade, com as nossas tradições materiais e imateriais, e tudo que isso hoje nos retorna em termos econômicos, né? De desenvolvimento econômico, de geração de emprego e renda, enfim, de melhoria para a qualidade de vida, desenvolvimento social. Isso tudo se iniciou com os modernistas, mas principalmente com essa chancela e esse título
há 45 anos atrás. Toma corpo, né, a partir desse conhecimento da Unesco, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Vou te deixar trabalhar, né, meu amigo? Vamos à luta mais um pouco. O papo estava muito é bom, boa. agora nós vamos trabalhar mais um pouco aqui, né? A prosa é boa e a gente deixa. Tem uma coisa que a mineirada gosta de fazer, é uma boa prosa, né? O cafezinho, inclusive aqui temos várias, o tempo inteiro que a gente estava conversando, eu tomando um café, tem várias cafeterias maravilhosas, venham fazer o circuito também das cafeterias europeias, que vale muito a pena. Né? Tem a quitanda aqui, né? Tem toda essa questão da culinária. E a prosa, que é muito boa. Maravilhosa. A prosa. Né? Sabe o que eu adoro? A prosa com as doninhas nas lojas. As doninhas, claro. Dentro em cada loja, que eu não sei como é que consegue, tem uma arquitetura que também só tem cidade histórica mineira, que a portinha é assim. E depois o negócio vira uma coisa gigante. Eu falei, como é que pode? Eu entrei numa portinha, um negócio desse tamanho, e tem sempre uma doninha para contar as melhores histórias. Do passado e do presente. Quando não está dentro, às vezes está na janela, como as namoradeiras, que tanto marcam a simbologia também da nossa arte, do nosso artesanato. Exatamente. Então, a maravilha de viver Ouro Preto e a importância e o orgulho para nós sermos cidade patrimônio da humanidade, de comemorarmos 45 anos, vai chegar aí quase meio século, né? Daqui a 5 anos, e de vivenciar isso tudo aqui, né, que você acabou de descrever, com olhares de fora, mas são os olhares de quem conhece, de quem já veio várias vezes em Ouro Preto, também que é o nosso olhar, que é esse olhar do dia a dia, do cotidiano, você andar e escutar um holandês falando, e ali na frente um alemão, daqui a pouco um chinês, e a doninha na janela, e o café rolando, e o estudante passando, né? E o barroco celebrando, e durante todos esses tempos, esses anos, né? Ouro Preto sendo um pedaço do mundo, mas sendo principalmente Minas Gerais, né? E Brasil, e guardando e contando a história do nosso povo. Perfeito. Felipe, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer, uma aula, né, sobre mineiridade. Uma ótima conversa, né? Uma ótima conversa de dois mineiros apaixonados. Exatamente. E a gente vai se falando, vai contando as novidades, vai contando, né, essa história de batalha, né, pela preservação, pelo desenvolvimento da sociedade, porque se Ouro Preto vai bem, Minas Gerais também vai bem, Brasil vai melhor, né? Quando a gente mexe ali, quando a base melhora, reverbera para todo mundo, isso é definitivo. E é essa cidade que realmente, né, mostra, nos conecta com aquilo que nós realmente somos e daquilo que somos de melhor, né? Nós mineiros e nós brasileiros, né? Essa mistura boa que é o Brasil, né? E terminando aqui esse bom papo, né, e é sempre muito bom falar com você e com o Diário do Comércio, para a gente entender toda essa relação do patrimônio, do passado, das pessoas, uma coisa que a gente não falou aqui, enfim, né, do esforço que foi a construção dessas igrejas, toda a relação com o povo africano que veio para cá e que construiu isso tudo, né, que sofreu muito aqui, enfim. E aí, no nosso hub, que você falou de inovação e tecnologia, que está lá dentro do FMG, inclusive acontecendo vários projetos importantes que tratam o turismo, a cultura de Ouro Preto, o nome dele é Francisca Mina, que é o nome de uma escrava que lutou na Revolução de Filipe dos Santos, enfim, foi uma das primeiras mulheres a se envolver com toda a questão na época, e a gente homenageia e reconhece o esforço dessas pessoas, tanto lá atrás, quanto formação e transformação dessa cidade, e a importância cultural, né, que é deixada, que é o tempo inteiro com o congado, né, nas marcas na igreja de Santa Efigênia, com todas as questões culturais que colocam ali da África. Enfim, a gente falou muito de Europa e às vezes a gente não pode esquecer também, falar quem fez, quem construiu, quem lutou, quem suou, né, e quem estava junto, que é o coração africano e as pessoas que também estiveram aqui em Ouro Preto para construir uma cidade do mundo, uma cidade patrimônio da humanidade, uma cidade que quer receber todos, né? Quer receber o estudante, quer receber o arquiteto, quer receber o entusiasta da música, da gastronomia, e quer mostrar aqui a cultura, o tamanho que é o nosso país, né? E a construção disso tudo passa muito para Ouro Preto. Então, fica esse registro aqui também, final,
né, que a gente falou às vezes de Europa, esquece também de falar Sim, da com toda África, razão. né, e toda a importância que eles tiveram, né, desde a mineração, com as táticas, com as técnicas Quem tinha tecnologia eram que eles, né? trouxeram da África, sim, exato, né, e com tudo que aconteceu. Então, assim, eu não poderia deixar de falar, e, obviamente, prestar essa homenagem, falando que a gente reconhece toda essa a importância, e a gente também sabe, até hoje em dia, homenagear, então, como nós fizemos lá, uma coisa de inovação em tecnologia, mas relembrando o passado e relembrando Francisco Camino. Muito bom. Perfeito, Vitório. Muitíssimo obrigada mais uma vez. E agradeço também a todo mundo que ficou com a gente até agora. Até a Um próxima. abraço, Dani, um abraço a todos. Um abraço.